Olá a todos, malta, sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá. Eu sou o Gonçalo. E eu sou o Luís. Como habitualmente prometemos que esta conversa não seja um sprint, mas também não é endurance. Fiquem connosco, não? Boas, malta. Estamos então de regresso. Desta vez mais uma ronda seguida. Mais um fim de semana mais consecutivo. Um fim de semana. Ainda temos mais outro consecutivo. Ainda temos mais 8. Isto é barriga cheia aqui para começar o verão. Isto Exatamente. É para começar o verão em grande. Começamos bem. Desta vez com uma corrida cantinha, mas já lá vamos. Como habitualmente referir aqui, quem fez a pole position foi Max Verstappen para o Grande Prémio e também para a corrida sprint, também é uma verdade. Na corrida tivemos George Russell a vencer, mais uma vitória para George Russell, a segunda da carreira, depois de ter ganho em 2022. Foi o primeiro ano destes regulamentos, ganhou no Brasil. No Brasil, ganha agora aqui. E desde aí que a Mercedes também não ganhava uma corrida, não é? Novamente a Mercedes a voltar às vitórias e da forma como tinham começado o campeonato, não é mau. É muito bom. E tem vindo a subir de forma, mas já lá vamos. Piastri em segundo lugar, Carlos Sainz a fechar o pódio. Exatamente. E depois tivemos Lewis Hamilton em quarto lugar e Max Verstappen mesmo assim a terminar o top 5 da corrida. A volta mais rápida desta vez ficou a cargo de, surpreendentemente, Fernando Alonso. Pessoal, se calhar vamos já ao elefante da sala e vamos falar de quem pela vitória, dos dois que deveriam ter ganho esta corrida em condições normais. Seria Max Verstappen ou Lando Norris. Mas houve um encontro podemos dizer que atualmente é o encontro de titãs da Fórmula 1, não é? Sim, são os dois pilotos que têm estado no maior foco, não é? Ali exatamente. No topo do pelotão. E em melhor forma, se calhar, até podemos dizer. Tínhamos comentado, por acaso não tínhamos comentado no podcast muito sobre o assunto, mas tínhamos comentado em off. Sim. Isto mais dia, menos dia. É normal, não é? Ia dar molho, por assim dizer. Sim, não é? sim. E eu começo já com uma coisa mais polémica, que é: mudam do ator, uma das personagens, mas uma delas mantém-se sempre a mesma, e o desfecho é o mesmo, não é? Que é Max Verstappen. Correto. O que é que tu achaste do incidente? Mas acima de tudo, o que é que tu achaste de tudo o que levou até ao incidente? Olha, exato, começando aí pelo segundo momento, eu acho que a McLaren foi bastante inteligente na gestão que fez da corrida e principalmente na segunda paragem, porque já na primeira paragem nós percebemos que poderia existir um potencial unsafe release por parte do Max Verstappen. E eu penso que a McLaren na segunda paragem jogou muito com isso. Sim. Percebeu que o Max Verstappen conseguiu ganhar uma margem bastante importante no primeiro stint. Como nós já comentámos aqui mais que uma vez, que parece-me que o Red Bull é muito mais eficiente, é um carro cheio, carro muito pesado. Melhor, exatamente. Enquanto que o McLaren ao longo da corrida, tal como se verificou hoje, e até não só pelo Norris, mas também pelo próprio Oscar Piastri, ao longo da corrida nota-se o ritmo do McLaren é cada vez melhor, mesmo até quando desgasta pneu, nota-se que parece que aquele carro ganha mais potência sempre ao longo das voltas e da que a corrida se vai aproximando do fim. E a McLaren viu ali, eu penso que viu uma oportunidade. Eu acho que eles não acreditavam que mesmo com pneus novos eles iam, em situações normais, sim, sem ocorrer aquela situação do unsafe, não é do unsafe release, é de
de tentar Certo, impedir que sim. o Max ganhe tempo nas boxes. Eu acho que a McLaren, mesmo tendo em conta que iria ter pneus médios Novos no novos final. em relação aos usados do Max, eu acho que é assim, eu acredito que ele podia chegar, mas eu acho que ia ser Não difícil de acredito que passar. fosse passar. Exatamente. Acho que ia Agora, acontecer um pouco Imola. exatamente, Ou ele seja, ia chegar, nós mas ia íamos ver- ser em íamos cima, ver não um é? ritmo muito bom por parte do Norris. Exatamente. Íamos ver a diferença que seria à volta de 6 segundos depois da paragem Ia da ser box. diminuída, sem dúvida. Ia diminuir rapidamente. Sim, sim, Eu sim. acredito, em coisa de não diria 6 voltas, mas 7, 8 voltas ele iria diminuir Mas essa vantagem. Mas depois, quando Aí chegasse, também já a diferença dos pneus. Quando ele chegasse, a diferença Exatamente. entre os pneus novos e os pneus usados já não ia ser tanta. poderia, iria ter, Eu acho que iria ter mais uma ou duas hipóteses. tentativas, Exatamente. uma ou duas tentativas de Mas não como- ultrapassagem. mas não como teve nesta não como situação, teve não é? nesta Porque situação em que basicamente esteve logo em cima dele. E a McLaren ali acho que foi bastante inteligente e notou-se que esse foi o objetivo, sendo que só de referir que eu acho que na primeira paragem eu acho que existe unsafe release. Na minha opinião, eu penso que nota-se, basta ver as imagens, que o Lando tem de travar o carro, tem de Exato. parar quase a sua marcha para que o Max entre na fast lane, não é? E eu penso que aí, e isso é comprovado pela segunda paragem, não é? Exato. Ok, que tem ali aquela parte da roda, Da roda. que poderá, mas eu penso que na primeira. Mas não importa, que é, eu gostava de referir é que o Max na segunda paragem tem mais vantagem do Certo. que a que tinha na primeira. Sim, tem mais uns Tem mais 3 dois segundos, mais ou segundos. menos. Eu acho que ele para com 4, quase 5 na primeira vez e agora Exato. para com 6.5, 7. 7. Por isso é ali os 2, 3 7 e segundos a qualquer mais. coisa. Exatamente. Ele tem mais tempo Uhum. e na segunda paragem não tem tempo para sair. Sim, exatamente. Ou seja, mesmo com esse contratempo, Sim, eu acho da que ele ficava roda, lá. digamos que fica ela por ela da primeira paragem. Eu acho que se aquilo da roda não acontece e eles tentam fazer, eu acho que pode causar unsafe release outra vez. Exatamente. E eu acho que dessa segunda vez não sei se iria mas passar dos stewards. Mas acho que isso foi um ponto. Para mim é este o primeiro ponto da corrida, que é a primeira paragem, Uhum. em que há um unsafe release, a meu ver há um unsafe Sim, eu release acho que sim, e não também. há volta a dar a isto. O Lando tem que modificar o seu Exatamente. trajeto, ou seja, tem que travar ligeiramente para que o Max consiga entrar sem qualquer problema. E o que a regra diz é exatamente isto: é unsafe release se o carro que está na fast lane tem que se mover, travar ou fazer Alterar a sua progressão. Exato, alterar a sua progressão para que esse carro consiga entrar sem problemas. Exatamente. Portanto, foi isso que aconteceu com o Lando Norris. Portanto, há um unsafe release. Esse é o primeiro ponto da corrida. E depois, acho que a McLaren esteve, que foi quando o Max parar, nós vamos parar também. Exatamente. Porque temos sensivelmente a mesma diferença e vamos forçar aqui novamente em que a direção de prova ou volta a não dar unsafe release e nós temos matéria para processar a seguir, Claro. 2 unsafe releases, ou a Red Bull não lança o Max E nós ganhamos e tempo. nós, além de ganharmos tempo, temos matéria para processar a primeira. Exatamente. Eu acho que o primeiro considerado unsafe release. Exatamente. Acho que aí estiveram muito bem, jogaram muito bem estrategicamente. A verdade é que a Red Bull deixou ficar Max Verstappen e Lando Norris com isso ganha bastante tempo. Exatamente. E sai praticamente atrás, cerca de 1.8, 1.9 Certo. segundos. Que seja 2. Seja 2. Foi 2. Sim, 2 Porque segundos. depois ali a sair e tal, Exato. perde sempre mais algum Sai a tempo. 2 segundos. Para além disso, também acho que também é bastante referir que eu acho que a McLaren esteve bem também em mandar parar ao mesmo tempo porque percebeu-se que o undercut não estava a funcionar. muito Aconteceu isso, por exemplo, o Ocon com o Gasly. Certo. O Ocon para primeiro e nós até comentámos estranhamente, não é? Exato. Quer dizer, estranhamente não, porque ele estava à frente em pista naquela Sim. situação, mas o Gasly estava muito mais rápido e notou-se que o Ocon por parar primeiro
não teve ganhou nada lucros, com isso. até perdeu a posição, mas também isso, lá está, o Gasly notava-se estava muito mais rápido, mas notou-se ao longo das paragens que o undercut não funcionava. Eu acho que aí a McLaren voltou a não ocorrer, acho que a McLaren hoje não teve grandes erros estratégicos. Pelo contrário, até a estratégia do Piastri acho que não é espetacular, é a estratégia que é. É o que é. E ele faz a própria corrida, ou seja, acho que a McLaren neste fim de semana esteve ok. Notou-se que foi uma equipa que estava atenta à corrida e por aí fora. Sim. Depois da paragem, neste caso da segunda paragem, temos o Lando Norris a 2 segundos, com pneus médios novos, muito melhores, e também notava-se que o carro já estava melhor. Era muito melhor do que o próprio Red Bull, não só pela diferença dos pneus. Nota-se que o McLaren é um carro muito melhor, o Red Bull, com um depósito médio, mais ou menos médio para baixo, estás a ver? Sim. Em termos de, né, em vez de estar em termos de fuel tank. Mas por acaso não achaste esquisito? Porque por acaso fez uma coisa que me intrigou durante a corrida, que é, nós temos dito, e é isso que tem parecido, é que o McLaren, à medida que o depósito vai ficando mais leve, o carro vai ficando mais leve, o carro vai ficando mais rápido. Não achas com isso estranho que o segundo stint tenha sido, a meu ver, fraco comparativamente com o Eu acho que não foi. Red Bull? Eu acho que ele não foi fraco, ele andou ao ritmo do Max. Eu acho que o que aconteceu foi que os pneus não funcionavam. E também outra coisa, os duros não funcionavam. E para além disso, não esquecer que o próprio, já mais que uma vez percebemos que o McLaren funciona muito melhor de médio do que duro. Sim. Já em Imola e tudo, o stint duro do McLaren nunca é por aí além. Eu nem diria que é o duro, é o McLaren com o pneu mais duro do fim de semana. Exatamente, o pneu, eu acho que quanto mais duro for o pneu para o McLaren, pior. Certo. Eu acho que o McLaren trata muito melhor os pneus quanto mais macios eles forem. Percebes a minha ideia? E estou bastante curioso para ver de McLaren quando tivermos. Eu não diria que trata melhor quantos mais macios forem. Eu acho é que a diferença de tratar melhor os pneus é mais visível se forem pneus mais macios do que mais duros. Claro. Porque os mais duros são mais forgiving. Exatamente, né? exatamente. Eles têm mais tendência. E eu, por isso é que eu acho até que isso demonstra até que o stint do próprio Lando foi bastante bom, porque foi ao ritmo do Max, ainda numa altura em que ainda não estávamos no meio da corrida. Sim, percebes? Foi ali à volta 20, 23 e ele conseguiu manter-se sempre dentro dos ali, chegou quase aos 8 e depois a partir daí foi, não esquecer que no final do stint ele começa a diminuir. Ele começa a ganhar tempo, ou seja, lá está, a partir do meio da corrida, quando o carro começa a ficar cada vez mais leve, mesmo com os pneus duros, o McLaren já estava mais rápido. Ou seja, eu até acho que o stint duros não foi assim tão mau, acho que foi o que eles esperavam. Percebes? Foi ao nível do Red Bull, digamos. Percebes o que eu quero dizer? A verdade é que o Max consegue no início da corrida fazer aquele buffer, ganhar aquele buffer que ele geralmente faz, 5 segundos. Sim. Chegou a ter esses tais 5 segundos e qualquer coisa, que é quando eles fazem a primeira paragem, e foi gerindo aquilo. E a Red Bull foi gerindo, e no segundo stint é o que tu dizes, mais ou menos andaram ao mesmo ritmo. Mas eu sou sincero que estava à espera que mais cedo o Norris começasse a ganhar algum tempo. Mas também percebo um bocado o que tu estás a dizer, funcionam melhor com pneus médios do que com pneus duros. Agora, voltando aqui um bocadinho ou passando agora um bocadinho mais à frente. Ao final, não é? Um bocado ao final. Quer dizer, eu antes de irmos ao final eu queria dizer uma coisa, que é a questão do arranque. Eu acho que o arranque do Norris ontem na sprint é melhor. Nós já sabemos que o Norris, o seu forte não é os arranques. Já percebemos isso. Sim. Mas a verdade mas ele ontem não teve a defender a posição. Exato. Ou seja, ele ontem conseguiu... Ele conseguiu estar em posição de atacar o Max na curva 13 na curva 4. Mas isso teve a ver com a saída da 1. Porque ele ontem saiu muito melhor da curva 1. Ele hoje tem o Russell por fora e tem de fazer uma trajetória mais interior. Isso mesmo. Ou seja,
o approach à curva 1 é feito totalmente diferente, porque ele já tem tanto isso. o Russell como o Sainz atrás dele. É isso que atrás eu dele, quero ou quase dizer. lado a lado com ele. Enquanto que ontem, embora tenha saído pior que o Max, saiu bem o suficiente para não ser incomodado pelos trás. Exatamente, ele ontem estava numa posição em que conseguiu escolher a trajetória que queria fazer. Enquanto que hoje não, ele hoje tem de defender a posição ali, porque se ele abre a porta um bocadinho por fora, o Russell sai melhor que ele. Eu acho que aí é um dos pontos que faz com que o Max consiga rapidamente ganhar o segundo. Sim, ali. O Max conseguiu ganhar o segundo de vantagem antes da caída do DRS. Sim. O Max tem um segundo logo no final das 3 retas da reta, né? O arranca até à curva 3 e depois até à curva 4. Sim. Esse arranque, eu acredito que esse foi um dos pontos-chave para o Max conseguir mais rapidamente. Eu acho que porque senão o Norris teria ficado com DRS. Isso é que eu também concordo. E embora eu não acho que ele naquela altura da corrida o Norris tivesse capacidade para passar, o Max todavia não ia fugir tão rapidamente. Ou provavelmente com a ajuda da DRS, é isso. No final do stint não ia ter aquela vantagem toda, se calhar. Percebes a ideia? Outra só para... Portanto, esse é um ponto que eu acho também... Mas é um ponto que nós já temos vindo a tocar aqui, Luís. Eu acho que neste momento o grande... como é que eu quero arranjar aqui as palavras corretas para expressar aquilo que eu estou a pensar, que é... Eu acho que o que tem dado as vitórias ao Max é ele nas últimas corridas, e ele não tem falhado no arranque e tem conseguido terminar a primeira volta. Ele não tem sido atacado no início, e isso leva àquilo que nós sabemos, que o Max é muito forte e a Red Bull aposta muito no primeiro stint, construir aquela vantagem inicial, e eu acho que isso é que tem levado a que o Max tenha conseguido estas vitórias, e hoje voltou-se a provar outra vez que ele ganha um buffer inicial muito grande, que depois, que eu sei que o McLaren e a própria McLaren parece-me que está confortável com esse buffer inicial, até um certo ponto, não é? Mas parece-me que a McLaren reconhece isso e não tem problemas em assumir isso porque confia que tem o carro, no final... percebes? Mas eu acho que esse tal buffer inicial, se conseguir ser um bocadinho encurtado, poderá ser a diferença de termos a McLaren a lutar mais facilmente, não ser necessário levar tão ao limite, porque eu acho que neste momento a McLaren tem o carro, sem dúvida. Não, eu posso dizer que seja mais rápido ou não, mas é ao nível do Red Bull, é igual para igual, mas parece-me que no final eles têm sempre o Norris precisa sempre de extrair aquele bocadinho mais, e eu acho que poderá, porque está atrás, e eu acho que poderá ser um bocadinho por causa desse buffer, porque não permite ao Norris controlar a corrida. Percebes a ideia? A questão do Max é que, como ele consegue ter aquela vantagem inicial, consegue controlar a corrida à maneira dele, as paragens, percebes? Sim. E é um bocadinho por aí. E eu acho que poderá ser algo que a McLaren poderá, ou não sei, vamos ver, ou pensar um bocadinho. Se bem que lá está, como eu digo, me parece-me a McLaren está muito confortável com esta estratégia, porque já percebeu, isso é verdade, dá resultado. Eles estão lá. Sim, eles estão lá. Hoje era mais uma vitória. Certo. A questão é essa, não é? Ou seja, nós estamos aqui a dizer, podem mudar. Pois, mas eles não estão lá. Estão, não é? Sim, e isto é que é o bom da Fórmula 1, e sempre foi o bom da Fórmula 1, que é, há carros que são melhores num determinado... É isso, nós falámos disso a semana passada, não é? De uma determinada forma de conduzir, em diferentes etapas da corrida. Exatamente. E, portanto... E isso é que traz o interesse à corrida, e isso é que traz as escolhas de afinação no próprio circuito, não é? Quem consegue navegar melhor estas dificuldades e aproveitar mais as suas vantagens. E acho que a McLaren, a Red Bull tem feito isso de forma espetacular, porque tem conseguido, lá está, como tu dizes, na parte inicial da corrida, fazer o buffer que lhes permite gerir até ao final. Exatamente. A McLaren, por contrapartida, tem conseguido aproveitar bem a sua melhor capacidade nos términos das corridas,
mas a verdade é que não tem conseguido materializar. É isso, falta materializar. Falta não é? aqui num ponto ou outro materializar. Estão lá, estão sempre ali, mas não conseguem. Exatamente. Estão quase ali, não é? Se na corrida passada nós podemos dizer que não conseguiu materializar por erro próprio, a meu ver, Sem aquilo dúvida, que nós sem falámos, dúvida. A corrida da semana passada é a deles. corrida da semana passada é deles. Este fim de semana, a meu ver, não consegue materializar Por causa do Max Verstappen. Verstappen. Sem dúvida. E agora acho que podemos dar um saltinho. Acho que já falámos aqui um bocadinho sobre, não é? Sobre contexto. a corrida em si, Exato. não é? E eu acho que eu acho que é bastante interessante esta parte, porque existem sempre estas lutas de ideias. Sim. Mas a verdade é que não foi aqui que a corrida decidiu. Foi na luta entre o Lando e o Max que, pronto, teve um desfecho que Ninguém gosta, não é? ninguém gosta, mas Já se previa. já se previa. E não é só isso. Eu, antes de falarmos aqui de o que é que nós achamos dos próprios incidentes ou das próprias manobras de ambos os pilotos, é disto que eu gosto, não é? Certo. É isto que nós precisamos na Fórmula 1. Claro que eu quero mais disto. Não quero que chegue ao nível que chegou hoje. Pois, eu quero, Não só é? que aqui a questão principal é um bocado esta: é, eu quero ver mais disto, mas eu não quero ver pilotos a bater. Queres ver dentro dos limites? E eu claro. sinto que Sim, mas já deixa-me só dizer isto, que diz isto é isso. uma parte importante, que é isto vindo de alguém que eu não vejo Fórmula 1 desde os anos 80, como é óbvio, não é? Não estava cá ainda para isso, mas Sim. já vejo Fórmula 1 há tempo suficiente para ver noutras eras da Fórmula 1 Sim. ver batalhas como esta, batalhas às vezes até mais fortes do que esta, Sim. em que Rivalidades, se calhar, em mais que- fortes do que esta. Exatamente. Muito mais fortes. Por em campeonatos que do mundo, não é? no final os dois terminavam. Claro. Os dois batalhavam, se calhar os dois saíam a dizer opá, tu ali não sei o quê, Mais tu ali não sei o que recentemente, mais, Vettel e Hamilton, se calhar. mas que no final os dois terminavam a corrida e que no final das contas cada um dava a si o espaço suficiente para conseguirem continuar. E o que eu vejo, e isto coincide, opá, eu não consigo deixar de dizer isto, que é coincide com a entrada de Max Verstappen na Fórmula 1, Sim, sim. é um facto inegável. Claro, sem dúvida. Não estou com isto a dizer que é totalmente culpa dele. Estou a dizer que é um facto inegável que a entrada de Max na Fórmula 1 levou a que a Fórmula 1 fosse diferente. Abriu muito precedentes as ações dele. Porque Quando ele era muito imaturo eu ainda. acho que Esse é que é o e problema. daí a regra ter saído dos 18 anos e muita gente criticar porque agora é impossível bater o recorde da vitória Sim, mais jovem de sempre. mais jovem de sempre, porque há essa regra, mas eu acho que essa regra faz sentido. Sem por um motivo dúvida. muito simples. Inicialmente, Max sempre fez este tipo de coisas. Sim. O Max sempre foi agressivo demais. O Max é daquelas pessoas que é um bocado pegando no futebol, que é ou passa Ou passa a bola ou passa o jogador. exatamente, Nunca passam os dois. nunca passam os dois. Ele é ou ficamos E os ele- dois ou eu ganho. Ou eu ganho. Entre aspas. Seja ganhar a corrida ou a posição. Sim, e aqui e o Max sempre apresentou esta postura. Sim, desde E sempre. é uma postura que inicialmente foi condenada por muitos, mas que a FIA sempre passou um paninho quente a Sim. dizer: ele é muito jovem, temos que dar tempo para ele evoluir. Imaturidade. Esse tempo para ele evoluir, ele tem que o fazer nas categorias jovens, não é Claro. na Fórmula 1, não é no Claro. expoente máximo. E por isso é que eu acho que faz sentido a regra dos 18 anos. Mas, acima de tudo, a partir do momento em que ele está lá, em que ele já lá está e tem que estar, não é? Porque, pronto, na altura em que ele entrou não havia essa regra, então tem que o penalizar. Sem dúvida. Tem que lhe explicar, tem que lhe mostrar, porque se ele não entende falando com ele, tem que ser penalizado. Se ele for penalizado, ele vai pensar duas vezes. A verdade é que ele É nunca isso, foi é isso. seriamente penalizado pelas coisas que É isso, fazia. isso. Porque inicialmente é porque era jovem demais. E a posteriori é porque ninguém tinha carro para o bater. Mas eu não entendo, sabes? E isso leva-me aqui até a uma comunicação rádio que ele tem no final da corrida com o Giampiero Lambiase, não é? E ele diz que, pronto, traduzindo assim malta para português, ele diz que o Lando estava a tirar-se pela direita e pela esquerda, né? A tentar o send it off, como eles Exato. dizem, não é? E depois ele diz assim:
o que é que vocês queriam que eu fizesse? Isto parece-me algo. Eu não entendo o que é que ele quer dizer com isto. Não é? Entendo, é do género. É assim, o que tu tens. É difícil dele entender que, olha, ele escolheu ir pela esquerda, tu escolheste ficar no meio, tu não agora vais para cima dele na esquerda. Exato. Deixa estar ele na esquerda e seguem os dois o seu caminho. É isto que eu não consigo entender nele. Ele está a defender, ele podia ter escolhido a esquerda. Basta, no momento em que existe o contacto, se nós vimos o on-board, o que é que acontece? O Max posiciona-se no meio da pista, não é? Como todos os pilotos fazem para defender a sua posição, e coloca-se no meio da pista. Existe espaço à direita e à esquerda para um carro, claramente. Sim. No momento em que o Max escolhe, o Lando escolhe ir por fora. Começam a travar e dá para perceber que o Max dirige para cima do Norris. Isso é o que o Lando andou sempre a criticar nos rádios, que é o move under brake. Exatamente, alterar a sua posição de pista enquanto estão a travar. E foi isso literalmente o que aconteceu. Eu não consigo entender esta justiça. É difícil de entender que ele não pode ir para cima dele ali. É isto que eu não consigo entender. Ele é tricampeão do mundo. Eu não consigo entender. Eu já vi lutas do Alonso e do Hamilton. O Alonso com o Schumacher em Imola, por exemplo. Eles não batem. Aquilo é lutas duras. É lutas duras. Lutar com os Schumachers. Malta, se forem ver, lutar com o Schumacher era duro. Duro mesmo. E a questão, eu lembro dessa luta porque existe muito em que o Alonso. Muitos vídeos. Sempre porque, que vamos aí, porque lá está, porque foi uma luta em que, né, foi o ano em que houve aquela paragem, né, dos campeonatos de Schumacher e tudo. E houve lutas muito duras e os dois acabaram a corrida. Claro. Porquê é que agora não podem acabar? Eu não entendo porque é que ele não. As lutas têm que acabar sem acidente. Exatamente, porque é que ele não pega e o Lando passa na curva e ele ataca na curva seguinte? Eu não consigo entender. Não consigo. Eu tento sempre, e eu, acima de tudo, eu defendo os pilotos e tento sempre, na minha opinião, e tu sabes às vezes disso, que eles estão a correr, man, eu também quero ver lutas, quero ver este durismo, este send-off, manda-te lá para dentro. Quantas vezes nós estamos aqui? Defende a posição. Mas quando chega um limite, não é? Isto não vale tudo. Eu não consigo compreender e eu acho que o problema, se calhar, eu acho que está a existir este exaltismo todo, porque nós nos últimos anos achávamos, entre aspas, que o Max tinha mudado. E que se calhar poderia ter, percebes? Está mais maduro. Estava agora, mais maduro. E eu acho que houve esta revolta toda porque já houve incidentes piores que este com o Max. Já houve. Sim, muito piores. Muito piores. Mas eu acho que é um pouco chegar ao limite. Como é que é possível ele ainda não conseguir ter uma luta fair, como se diz? Não há uma luta com o Max Verstappen por isso. posição Percebes? que não acabe. Não toque. É impossível. Ou alguém ou ele empurrar alguém fora de pista. Eu não consigo entender. E eu acho que este alarmismo todo, porque é verdade, eu acho que houve aqui uma convulsão mesmo muito grande. Também porque eu acho que todos queremos voltar a ter lutas por campeonatos do mundo e por aí fora. Mas eu acho que claro, mas é isso. É isso. Ele, a meu ver, e a ver também da comissão de prova, porque assim o decidiu. A quantidade é que depois podemos abordar o assunto. Mas foi culpado no caso. Sim. Pôs o Lando fora de pista e mesmo assim acaba nos pontos e ganha pontos ao Lando. Ao seu rival. E aos dois rivais. Aos dois estão em segundo e terceiro. Mas eu falo até do Norris porque é o que teve o incidente. O Leclerc não faz pontos porque, pronto. Agora, ele não ficou envolvido. Não, estou a falar no campeonato. Ele não foi envolvido. Agora, a verdade é que mas sim, em relação o Lando Norris é colocado fora de pista, fora de prova. É que não é fora de pista, é fora de prova pelo Max Verstappen. São os dois. O Lando Norris é o único que no momento pode almejar lutar pelo título. Exatamente. Portanto, é o principal rival de Max Verstappen neste momento. Na primeira luta séria, né? Já temos o Lando fora de prova por Max Verstappen, e Max Verstappen, mesmo assim, com isto tudo, acaba por ficar em quinto. A penalização de 10 segundos em nada afeta
o resultado final. É ridículo quando o Alonso levou 20 segundos. Exatamente, Mas quer dizer, o Alonso, nem se comenta, nem se comenta. nem sequer tocou no Russell e leva 20 segundos de E penalização. hoje o Alonso tocou no E Sauber, hoje- ok, deu 10 segundos, ok, continuaram os dois em pista, pronto, penalização, tudo bem. o Alonso teve mal. Sim. Agora, a gravidade de uma situação para a Exato. outra é totalmente diferente. Mas o Lando Norris chega a passar Max Verstappen por fora e cede a posição, Exatamente. certo? O Verstappen, numa daquelas vezes que foi por fora, não se Sim, não se deu a posição. Na volta anterior a este, Na volta anterior mesmo. a este incidente, o Max Verstappen vai por fora e Sim. não cede a posição. O Max acha que o primeiro lugar é dele por direito. Isso não é assim. Na Fórmula 1 isto não funciona assim. E eu não gosto, isso é outra coisa que eu já vi, pronto, nem nas redes sociais E não e consigo comentários, entender, que é antes de quando tu as dizeres. pessoas só para, Diz. é quando se diz que o Max é assim. Ok, É assim, tem que mudar. eu se for um jogador de futebol e andar à batatada, eu sou expulso, Claro, porque eu não posso fazer isto. claro. E aqui é a mesma coisa, ele anda sempre à batatada, tem de ser expulso. André, não sei que ele tem de ser expulso no sentido. Não, tem que ser. Tem de ser penalizado, expulso- bem penalizado. Expulso do mesmo ponto de vista do Sim, que é no do futebol. que é no futebol, não é? Não é expulso das corridas, por amor de Sim. Deus, não é isso. Mas é Mas se tiver que ficar uma corrida de fora, fica uma corrida de fora. O Grosjean também ficou uma corrida de fora. É assim, nós criticámos o Magnussen. Hoje o que o Max fez, Não é? Exato. não é pior se calhar do que o Magnussen já fez em algumas Já vezes. fez em algumas coisas. Exatamente. Eu nem. Opa, neste momento é isso que malta, pensei nisto. Esqueceram de tudo o que aconteceu. Tudo. Até agora, vitórias, tudo. Comparar o que o Max fez e esquecendo até que é pela luta pela vitória, seja quem for. Sim. Um incidente, se fosse ali o Magnussen, o que é que nós íamos estar a dizer do Magnussen neste momento? Exato. Que neste momento já nem devia ter lugar na Fórmula 1. Ou tens dúvidas disso? Gonçalo, concordo Só- contigo a não é? 100%. Concordo porque Percebes é esta, a minha ideia? é esta a minha Mas posição. só porque é o Max. Eu sempre tive esta posição relativamente ao Max e tu sabes disso. Sim. Eu nunca fui apologista. Sim, bastante antes de começámos o Sim, bastante antes podcast, de começarmos com o comentávamos isso. podcast. Eu sempre disse que o Max não deveria estar na Fórmula 1. Não deveria ter entrado na Fórmula 1 com a idade que entrou, porque não tinha tempo, não tinha experiência para estar na Fórmula 1. Se eu digo, Ele nem teve se Fórmula eu 3 digo nem e Fórmula continuo- 2, é surreal. Se eu digo e continuo a dizer que o Yuki Tsunoda, isto para pegarem em pilotos que estão atualmente no grid, malta, e eu já o disse aqui várias vezes, o Yuki Tsunoda entrou na Fórmula 1 cedo demais. Cedo demais. Está agora, ele teve 2 anos. O que devia, E por esses isso, dois, e por esses isso é que dois- agora vemos que o Tsunoda está num nível diferente. Exatamente. Porque estes 2 anos que eu estava aqui devia estar na Fórmula 2. Exatamente. Adquiriu aquele grau de maturidade que falámos, não é? Então imaginem, do conhecimento das corridas. O Max Verstappen, que nem sequer fez Fórmula 3, nem sequer fez Fórmula 2 e saltou diretamente para a Fórmula 1 por um capricho da Red Bull, por um capricho da Red Bull e mais, por um capricho do próprio pai do Max É o Verstappen. mais do pai. Porque Da Red Bull e do a pai. Mercedes Porque tinha a uma Mercedes proposta também tem para uma continuar e- com ele, Exatamente. mas era para estar na Fórmula 3, posteriormente Fórmula 2 e Exatamente. depois chegar à Fórmula 1. Fazer o caminho normal, A Red não é? Bull, para conseguir ficar com Max Verstappen, Deu-lhe disse, lugar na Toro não, Rosso. tu vais diretamente para a Toro Rosso. E acho que eu nunca fui apologista dele entrar na Fórmula 1 e depois dele estar E na não é, Fórmula 1 sim, desculpa só intervir. E não foi essa move que fez com que a Red Bull tenha estes títulos. Se Exato. calhar o título 2021, sim, mas o título 2022 e 2023 não foi pelo Max, não, foi pelo carro. Exatamente. Só um título é que foi por essa move. Exato. E estou a assumir, né? O de 2021. Pronto, aí, ok, sim. Foi o melhor piloto, 11 vitórias da temporada, Pessoal, sem dúvida. Agora, vamos por o de partes. 22 e 23 não Vamos foi. por partes. Ok, o 2021 foi por piloto. Quantos pilotos é que a Red Bull tinha Claro. na sua lista de pilotos que também podiam ter sido pilotos capazes de ganhar aquele campeonato? Tinham Daniel Ricciardo, tinham Carlos Sainz. Sim. Podemos até, já que somos portugueses, dizer que tinham António Félix da Costa. E o isso Félix, sim, claro. mas ele nunca chegou à Fórmula 1, nunca sabemos. Mas tem pelo menos estes Mas dois era pilotos. olha, por falar nisso, era o Félix que estava Sim, para o lugar sim, do, sim. do Max. O Félix O não Félix vai não vai porque o Por causa Max do vai. Max, exatamente. A questão era Quer essa. dizer, primeiro por causa do que havia de semana anterior Sim. e depois pelo Max Verstappen.
Mas pelo menos tinha Carlos Sainz e Daniel Ricciardo. Achas que não eram pilotos capazes de lutar pelo título naquele ano? Então não era. O Ricardo dessa altura não é o Ricardo de hoje em dia, malta. Exatamente. Se calhar que vocês estão a ouvir o podcast exato, chegaram são mais há pouco recentes. tempo, mas acreditem, o Ricardo de hoje em dia, o próprio hoje assume que efetivamente, pronto, ao longo dos anos tem vindo a decair, mas o Ricardo da Red Bull... Depois dos anos da McLaren. Exatamente, depois dos anos da McLaren, exatamente. Agora, o Ricardo até à Renault, malta, era um piloto, mas um piloto muito... E na Renault, o ano 2020... Ele faz um ano na Renault espetacular, McLaren, espetacular. Incrível. Mas isto para dizer, a Red Bull não precisava do Max Verstappen para ser campeão do mundo. O Pérez ano passado fica em segundos, por isso. Sim, exato. Por essa se eliminares, exato, eles são campeões igual. Eles são campeões na mesma. Mas isto para dizer o quê? Que Max Verstappen chegou à Fórmula 1 cedo demais e há aqui uma diferença, e por isso é que eu fui buscar de Tsunoda. Nós depois aqui começamos a falar do Ricardo e não sei o quê, sim. E cortamos aqui um bocado de raciocínio. Mas a diferença com o Tsunoda é que eu vejo o Tsunoda efetivamente mais maduro, sim, mais rápido, com mais conhecimento de corrida. Ao passo, eu vejo o Max exatamente igual. Está igual. O Max é igual. E agora... O Max é igual ao que era inicialmente. E agora o ainda espaço mais. é meu, o espaço é todo meu. É. Eu basicamente, eu estou à frente, assim, eu estou à frente. Assim, não, mas quando está atrás faz igual. Sim, também. Portanto, e a mim custa-me ele ser um tricampeão do mundo, sim, que não tem capacidade para perceber que está errado e ainda no final da corrida e mesmo já depois da corrida vir dizer as coisas que diz e que ele não tem culpa nenhuma no cartório e que não consegue entender como é que levou 10 segundos de penalização. Não é de um piloto que é 3 vezes campeão do mundo. É isso. Não é. Essa é que é a grande questão. Desculpem, mas não é. Não é um piloto que já tem as mesmas vitórias ou mais, acho eu, que o Senna. Nós estamos a falar. Sim. Nós estamos a falar. Ele fez 40 pole positions. Nós estamos a falar 40 de um pole piloto. Nós estamos a falar de um piloto que já tem stats. Por um Max à beira de um Senna, por isso calma, mesmo, não é? Por isso mesmo. Isto para dizer o quê? O facto de ele estar a ganhar com um carro na minha opinião, dominador, olha, nem falo no Senna porque são anos diferentes. Ele estar a ganhar com um carro totalmente dominador está a dar, principalmente às pessoas que se calhar Fórmula 1 há menos tempo, uma percepção que o Max é um dos melhores de sempre. Sim. E neste momento, e por atitudes como estas... Sejamos sinceros, o Max foi bom quando teve um carro dominador. Sim, mas ele tem feito boas corridas. Atenção, ainda na semana passada aqui, claro que tem. O defendemos e dissemos que ele ganhou aquela corrida. Mas ele tem talento, ninguém está a dizer que ele não tem talento. Ele ganhou aquela corrida, ele é um piloto rápido. Mas o facto de ser um piloto rápido não faz com que seja um bom piloto. Acima de tudo, não faz com que tu sejas um piloto com fair play. Não, ele não tem fair play, essa é nessa. Ele não tem fair play. Eu acho que é isso. E opá, eu não quero dizer mais nada porque senão depois ainda nos vão cair em cima, mas eu sinceramente acho que... Não, Luís, mas a questão não é cair em cima, mas eu acho que é injusto. Não consigo ver porque os outros não lutam assim. Exatamente. Pegando num piloto, pegando num piloto seja duro. Não consigo ver que a cara da Fórmula 1 é ele. Seja um piloto. Sim, não é ele. Seja um piloto que não sabe sequer ter uma batalha. Não há uma batalha que ele termine sem que haja um toque. Sem que haja uma reclamação. Exatamente. Sabemos que os pilotos são muito mesquinhos, mas normalmente quando é o Max, existe sempre um bocado de razões por parte do outro. Percebes a minha situação? Por exemplo, pegando num piloto que é duro, e hoje foi duro, bastante duro. Esteban Ocon hoje com o Gasly foi duríssimo com o companheiro de equipa. Sim, também só é duro com o companheiro de equipa. Certo, mas malta, vejam a luta do Gasly com o Ocon. Sim. Aquilo é lutar justo, mas é no limite, mas justo. Sim. É aquilo. Não é mais que aquilo. Não é preciso mais, Gonçalo. Então sabes quanto isso? O Pérez foi duro com o Piastri no início da... Nós já lá vamos. Sim, foi um pouquinho. O Pérez foi duro com o Piastri no início da corrida. A meu ver foi duro demais e devia ter sido penalizado. E não foi. Mas que aquele seja ao limite, ok. E não foi. Mas a verdade é que na curva a seguir, quando o Piastri o passa por fora, e ele deixou o espaço. Uma ultrapassagem espetacular. Se fosse com o Max Verstappen, o Piastri estava no muro. Estava na areia.
Estava na areia. Então basta recordar Brasil 2021 com o Hamilton. Exatamente. Na curva lá em baixo. Exatamente. Ele não faz a curva. Ele literalmente Exatamente. não faz a curva. Ele, quando é assim e quando os pilotos vão por fora, ele simplesmente Abre o máximo. Abre o E máximo das duas possível. uma. Ou travas e ficas atrás de mim, ou então vais para a areia. Ou vais para a areia. Porque eu vou fazer a curva, tu não. E E isso, lá está, olha, deste um grande exemplo, esse mesmo exemplo, é aí mesmo, nessa o situação. Piastri faz isto 2 vezes. Exatamente. Com O Sainz Pérez, e com o Sainz. não, E passam os dois. O Leclerc. Pronto, que seja. Não, mas ele passa Sainz também? Ele passa o Então Sainz faz no três. Ele passa no final da corrida, ele vai ao faz segundo, três, porque ele exatamente. faz. Então Lembra? faz 3, faz com Pérez, faz com Leclerc e faz com Sainz. Mas ele estava em cima da areia, estava no Exatamente. limite, mas estava ali o carro. Sim. Temos de ser justos. E eu acho que o Max não é justo, mas este é um grande exemplo, man. Reviver a tentativa de ultrapassagem no Brasil do Lewis ao Max por fora, dá para explicar isso 100%. Acho que explicaste no ponto com esse exemplo. Acho que é isso. Eu acho que é só um bocadinho, e eu acho que, só voltando àquilo, só para terminar o assunto, eu acho que é um bocadinho triste. Eu acho que nós ficámos um pouco. Eu acho que esta revolta toda, só para terminar, acho que teve muito a ver com isso, que nós achávamos que se calhar agora ele já não era assim. Sim. Eu acho que esta revolta toda não é claro que os fãs do Max, pronto, mas eu por acaso até lanço aqui uma pergunta aos fãs do Max. Esqueçam que é o Max. Esqueçam que é o Max Verstappen. Não é? Pensem que Pensem é o Hamilton. Que é o Magnussen. Não. Ou que é o Hamilton naquele sítio. Vocês acham que o Hamilton esteve bem ou não? Se tivesse sido o Hamilton a fazer aquilo, tinha estado bem? Pensem nisso. Ou o Alonso, ou o Alonso teve mal, não é? Na cena ao Sauber, falhou a travagem, não é? É indiferente. O quiserem. Por exemplo, falhou, é o que é? Mas, por exemplo, no caso do Alonso, falhou a travagem, foi um erro do piloto, porque devia ter conseguido travar. Claro. Bateu no segundo, vou deixar de E não ouviste, e a comunicação rádio dele? Agora, viste? no caso. Por acaso não vi. Não, olha, nem foi a dele, a do Hamilton. A do Hamilton. Quando ele calca a linha. Exato. E ele, ele perde o carro, man. Ele perde o carro, tenta fazer a curva rápido, cometeu o erro. Calculou mal a entrada. Estamos a falar de calculou uma linha por milímetros. E isso tudo bem. Ele, agora, o Max Verstappen ali não é perdi o carro e bati. Exatamente. Por exemplo, um pouco aquilo que aconteceu com o Alonso também, já que estamos a falar do Alonso, na China com o Sainz na sprint. O Alonso levou aquela penalização na luta com o Sainz pelo terceiro lugar da sprint. E eu, por exemplo, acho que a penalização foi errada porque eles estão os dois em luta e o Alonso perde ligeiramente o carro. Certo. Mas, ok, calculou mal, bateu no Sainz, foi penalizado. Exatamente. A gente pode mais ou menos concordar com isso. Agora, Max ali não perde o carro, ele vai para ali porque quer ir para ali, deliberadamente. Ele vai deliberadamente para aquele sítio. Ele tenta ir para dentro, percebe que o Norris vai para fora e volta outra vez para fora. E se ele fosse para o meio e o Norris tivesse ido por dentro, ele ia espremer o Norris para dentro. Claro. Não pode. Tem que haver espaço para os dois. Claro. Tem que haver espaço para os dois. Depois até podes espremer na saída. Exato. Eu ia a saída, percebo. A saída, se conseguir colocar o carro à frente, o carro à frente, ok. Na saída, percebo. É lutador. Uma roda fora, como foi no arranque como foi o arranque em Espanha, que o Norris também os espremeu até a areia. Exato. Eu aí também estou. Tudo bem. Uma roda fora e tal. Agora estão os dois a chegar à curva e ele tira-lhe o espaço todo. Não o Norris pode. tem o carro em cima da linha branca do lado esquerdo. Vai para onde? Está lado a lado com ele. Vai para onde? Portanto, o Verstappen faz aquilo porque quer. E é o move under braking. Está nas regras. É a regra Verstappen, supostamente, não é? É surreal. E não adianta nada porque ele continua a fazê-lo e depois. Eu acho que é só triste. E depois é assim, leva 10 segundos de penalização. E a minha pergunta é, e eu não queria deixar passar sem falar disto, que é, embora a FIA diga que não dá as penalizações pelo resultado, a verdade é que o tem feito pelo resultado. Aliás, os 20 segundos ao Alonso do Russell é pelo resultado final. Eu acho que essa nem faz pelo resultado final e está escrito na emissão da FIA, do documento. Que é para exatamente. Diz isto entre linhas, mas diz. Mas eu acho que é só estúpida. Então a minha questão é, ok, naquela altura o resultado final contou. E desta não? Nesta não contou. É isso. O Lando ficou de fora.
e não ficou de fora numa luta pelo 6º lugar. Pela Nem pelo vitória. 7º. Foi pela luta pela vitória. E podia Então, ter o ganho. resultado- E que se tivesse ganho a corrida e ficado em segundo, tinha ganho 7 pontos na luta pelo Campeonato do Mundo. Exatamente. Ou mais. Ou mais. Porque se calhar ele tinha batido e tinha ficado ele, não é? Não, eu estou a dizer, passava fair and square. Estás a ver? Sim. Ganhava 7 pontos na luta pelo Campeonato do Mundo. Em vez de estar agora, em vez de perder 12, Exato. perdeu, tinha ganho 7. Em vez de estar a 69, estava a 62. Exato. E se ganhasse para a semana mais 7, em vez de estar a 52, já estava a 40 e qualquer coisa. Não é? Não consigo entender. Eu acho que é pena. Eu acho que é triste. Malta, digam nos comentários mesmo. Eu já não consigo ficar chateado. Eu já fico triste. Exato. Porque eu acho que não é justo. Porque os outros pilotos não fazem isto. Sim. Eu acho que é um bocadinho por aí. Sim. E acho que não. E depois eu não consigo entender é aquelas pessoas que dizem, os outros pilotos que façam também. Não. Então se os outros pilotos fizerem também, no final da corrida não acaba ninguém. Sim, eu agora lembro, vou dar um soco a um. Não, nem é está isso. tudo bem. Nem é isso. O outro vem a mim não e andamos aqui à balbúrdia. Nem é isso. Não Pode acaba ser. ninguém. Exato. Não acaba É ninguém. isso. Eu bato num, o outro bate em mim. O que está a lutar pelo 15º lugar vai bater. O que está a lutar pelo 12º vai bater. O que está a lutar pelo 7º vai bater. Vão bater todos e pronto. E não acaba ninguém. Não faz sentido. Não faz sentido essa justificação. Isto passa a ser um Demolition Derby e pronto. E está tudo bem. Exato. E vamos para os Estados Unidos. E vamos para os Estados Unidos. Não consigo mesmo compreender, mas malta, deixem nos comentários, digam se acham que nós estamos errados, se concordarem connosco, digam também porquê. Mas pronto, porque mas eu, por acaso também gostava de perceber exatamente a perspectiva de cada um. E principalmente gostava de perceber a perspectiva dos fãs do Max, que defendem o Max. Exato. Também já vi alguns que sim, claro. Sim. Gostava de ouvir ou de ler quem fosse fã do Max. Mas pronto, antes, só para terminar. E tivesse outra opinião diferente. Sim, só para terminar o assunto, mas espero que. Eu gosto destas lutas, é isto que nós queremos, mas lá está, no limite. Sim. No limite, não extrapolar os limites. Mas sem dúvida que até ao momento estava a ser uma grande luta, man. E é isso que nós gostamos da Fórmula 1. Espetacular, man. Ao limite. Notava-se que o Norris estava a fazer tudo, o Verstappen a fazer tudo. A emoção estava lá, man. Sim. E é isto que nós queremos outra vez na Fórmula 1 e parece que temos isso de volta. Yeah. Porque acho que temos 2 carros Para isso. no mesmo nível. Percebes o que eu quero dizer? E acho que Silverstone está aqui uma receita, principalmente depois disto. A questão é que Está uma depois receita disto muito vamos boa. para a casa da McLaren, casa de Lando Norris, num sítio em que pronto, Max Verstappen não é propriamente Bem-vindo, não é? bem-vindo. Isto tem tudo para ser numa pista em que muito provavelmente os McLaren, não é muito provavelmente, os McLaren vão estar bem, o Red Bull vai estar bem, ou seja, eu não vejo nada do que Espero que. só não sei se não vai acontecer uma cena próxima, não é? Espero que terminem os dois e que tenhamos uma boa luta e que para a semana estejamos aqui a falar de uma excelente luta em que os dois acabaram Sim. e tivemos uma boa luta. Sim, sem dúvida. Pela vitória. Avançando e dando agora aqui os parabéns ao vencedor. George Russell acaba por ganhar a corrida, já falámos, a sua segunda vitória na Fórmula 1. Acho que foi a vitória mais fácil da vida dele. Foi, ele não teve que fazer nada para ganhar, mas Ele só teve aquela ao corrida, mesmo tempo mas acho que fez uma teve grande que fazer corrida. muito. E eu, por acaso, tenho vindo a falar tenho vindo a pensar um bocadinho sobre isto, que é, eu acho que George Russell voltou a ser o George Russell que nós tínhamos visto em 2022. Certo. Em que se falou do Mr. Consistency. Sim. Acho que ele Nas últimas corridas não se conseguiu adaptar muito bem ao carro do ano passado. E teve algumas dificuldades e o Hamilton acabou por se superiorizar a ele por causa disso. Aqui, neste carro, em 2024, estamos a ver novamente o Russell que em qualificação consegue bater o Hamilton facilmente, tem ficado à frente dele e ficar à frente do Hamilton em não é coisa pouca. Em qualificação não é coisa pouca. Em corrida, hoje senti que inicialmente o Hamilton estava mais rápido. Sim, inicialmente sim também. Mas ao longo do stint, logo do primeiro stint, ao longo do primeiro stint notou-se. E eu já tinha notado isto em Barcelona, só que acho que o Hamilton acaba por ficar à frente por causa da estratégia. Porque a estratégia sim. do Russell e do Sainz, que foi a mesma. Foi a mesma, não era boa. Não era boa porque eles acabam com os duros e os duros não funcionam. Sim. Mas senti que ao longo da corrida, tanto em Barcelona como hoje, o Russell vai melhorando a sua performance comparativamente aos outros. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que ele consegue gerir melhor
o desgaste do pneu. O Mercedes é um carro que desgasta muito o pneu, já falámos aqui sobre isto. E acho que ele tem melhorou. sido também acho que sim. Esse fim de semana Se bem que mais esta um bocadinho. corrida também não é um. Mas cuidado. Não é muito boa para nós decidirmos, tiveram para nós sorte vermos porque isso. não tem muito quente. É isso. Não é uma pista espetacular para nós vermos se efetivamente são Ontem melhores eles ou não não. estiveram tão bem. Mas Estava isso, sol. É isso. Também é verdade. Mas em todo caso acho que o Russell consegue gerir melhor Sim. o pneu comparativamente com Hamilton, pronto, que é o colega de equipa e que tem o mesmo carro. E acho que tem feito muito boas corridas ultimamente. Conseguiu no Canadá fazer a pole position, ok, que sob condições diferentes, mas conseguiu fazer a pole position, e tem feito aqui umas corridas, acho, a meu ver, muito interessantes, e tenho gostado bastante de ver o Russell, que culminou agora, pronto, com esta vitória. Acaba por ser uma corrida muito apagada por parte do Russell, nós quase não vimos o Russell na transmissão. Mas isso também é bom. O que é bom, o que quer Ao dizer piloto, que ele não comete erros. que ele ficou ali numa Não é? terra de ninguém em que estava mais rápido que os outros. E estava mais dando que os da frente. Estava mais dentro que os da É frente. isso. Acho que o Sainz, que estava, digamos aqui, atrás do Russell, Sim, podemos já até não conseguiu, incorporar não conseguiu durante a corrida, embora não esteve sempre ali. Ele ouve. Esteve sempre ali. O que é que acontecia? Mas nunca conseguiu Eu acho que isso, propriamente. eu acho que isso leva àquilo que tu estás a dizer do Russell, soube Porque o muito bem Sainz foi gerir a outra corrida. apagado, não o vimos. Não Eu acho vimos que o Russell, nem Sainz vimos teve Sainz. bastante. Eu acho que isso, e o que eu vou dizer do Sainz, eu acho que ainda releva mais aquilo que acabaste de dizer sobre o Russell e a sua capacidade de gerir os pneus neste Mercedes. Se tu reparares, sempre que se aproximava ao final do stint, o Sainz não estava sempre a ganhar tempo. Ganhava tempo. Já sabemos que o Ferrari gera melhor os pneus, mas lá está, Nunca foi suficiente. ou seja, Nunca foi isso suficiente. demonstra que o Russell, ainda a ter um bom ritmo de corrida, ainda conseguiu gerir os pneus para colmatar essa diferença para os Ferrari. Percebes a minha ideia? Porque notava-se sempre que no final do stint o Sainz conseguia recuperar. Exato. E o que é que acontecia? O Russell ainda tinha algo mais para dar E sempre. acho também que a dada altura, tanto o Sainz também acaba por, ok, já não vou conseguir chegar ao Russell. Sim. Deixou-se ficar Sim. ficar na vida dele e depois no Porque final... ninguém acreditou nisto, ninguém não sabia, é? Claro. Ninguém sabia o que ia acontecer. Porque se calhar se tivesse forçado um bocadinho, eu poderíamos ter acredito. tido uma luta a três. Sim. A três. Entre Russell, Sainz e Piastri. E se não existisse aquele virtual safety car? E não, isso até digo outra coisa, que é, se não existisse o Virtual Safety Car, não tivemos luta, mas iríamos ter luta, se não houvesse Safety Car, pelo menos entre o Piastri e o Russell. Sem dúvida. O Piastri estava muito rápido no final, no stint final. Eu acho que Porque tinha pneus médios sim. novos, à semelhança de do Lando Norris. Lando Norris. Aí eu acho que a McLaren, lá está, como falámos, teve estrategicamente muito bem durante o fim de semana. Isso. Sim. Eles Mesmo já... com a corrida sprint, etc. Sim, é isso. Eles geriram muito bem os pneus para isso. De forma... E a perceber qual era o pneu que ia ter... Exatamente. Que ia ter preponderância. Isso é mais importante. Por exemplo, a Red Bull tinha um duro novo que no fundo não lhes serviu para nada. Dois. Ou dois. Tinha dois, só que ele não usou. Porque no fundo não lhes serviu para nada porque o pneu duro não funcionou. Sim. Não funcionou. Na corrida, no stint em que mete duro, o Lando consegue andar mais ou menos ao mesmo ritmo, mesmo com o duro usado. Foi o tal stint do meio que falámos. Não, o Lando também usa um duro novo. Também tinha um duro novo? Sim, eles assim? têm eles tinham 2 jogos de duros novos, todos. A única equipa que não utilizou duros nos treinos e nas qualificações e na sprint foi a Red Bull. Por isso é que a Red Bull tinha 2 duros novos. Tinha 2 e eles só tinham 1. E eles só tinham um, Ok, percebes? certo, Porque a faz Red sentido. Bull pensou que a estratégia Os ideal duros, era médio, duro. E enquanto que a McLaren foi no médio, duro, médio, lá está. Porque a McLaren já percebeu que o carro funciona melhor com o composto um bocadinho mais macio. E acaba aqui por meter o Piastri numa situação que, se não fosse o Virtual Safety Car, a meu ver, Eu acho que não sei se ele conseguia passar o Russell, Sim. mas pelo menos ia estar atrás dele íamos ter outra luta. e poderíamos ter alguma luta. Isto com jeitinho, acabava os dois fora e ganhava o Sainz. mas pronto, mas achei e se assim fosse, com jeitinho ainda conseguimos meter o Hülkenberg no pódio. Mas, Ou o Verstappen.
Não, Ainda acabávamos, e ainda o não te Verstappen no esqueças. pódio. Não, mas Exato. incorporar aqui o Piastri, porque eu acho que o Piastri esteve bastante bem. Sim, Fez uma sim, corrida. também acho que sim. Ultrapassagens foi o melhor a ultrapassar. Foi o único que percebeu que eu não consigo passar na 1, não consigo passar na 3, nem na 4. Onde é que eu vou passar? É naquela esquerda por fora. Exato. E passou Carlos, Leclerc e Verstappen. E Pérez, ou seja, 3 carros de grande valia por fora ali, sem dúvida. Acho que ele esteve bastante bem. Esteve a corrida toda, foi sempre, nunca exagerou. Se reparares, foi certinha e notou-se um pouquinho de mais um pouco de maturidade na corrida dele, perceber quando atacar, ter o ritmo de corrida. Percebes a minha ideia? Acho que nós já falamos aqui várias vezes sobre isso, que acho que o Piastri, o que lhe falta é um bocadinho isso, não é? A forma de gerir a corrida, gerir o pneu, chamado, gerir a energia. o racecraft. Exatamente. E acho que ele está a começar a ganhar isso, ainda bem. E mais, tenho ideia que o Russell pode agradecer também esta vitória muito ao Pérez no início. Sim, porque ele O Pérez, fica atrás dele. como Sim. já referimos, coloca ali o Piastri numa situação... Perde 1-2 voltas atrás do Pérez, que se calhar não iria perder se o conseguia passar logo na primeira volta por fora. Conseguiria ali, Claro, ali por claramente fora. para mim é uma penalização para Pérez, mas pronto. E portanto há ali 2 ou 3 voltas que ele perde atrás do Sim. Pérez, que poderia ter sido o suficiente para no final ter conseguido passar se calhar o Sainz mais cedo e ter chegado e estar em cima do Russell. Mas a verdade é que acho que o Piastri, tendo em conta a posição onde começa, etc., faz uma corrida muito boa. O Russell faz uma corrida, ou seja, fez o que dava para fazer. Exatamente. Ele retirou do Mercedes Tudo. aquilo que dava para retirar. Literalmente tudo. Ganhou a corrida. E acabou por ganhar a corrida. E o E Sainz o Sainz igual. é igual. Acho que o Ferrari não dava para mais. Perde a posição para o Piastri no fim, o que é normal, porque Mas o McLaren é um carro mais rápido. É mais Por isso, rápido. acho que Portanto, acho que sim. aqui estas duas marcas, quer a Mercedes, quer a Ferrari, acabam por conseguir potenciar ao máximo Sem o fim de semana. O fim de semana ou a corrida de... Pelo menos uma parte da garagem, domingo. não é? Sim. Em relação a esta Ferrari. Hamilton acaba por cometer aquele erro à entrada da box, acaba por passar o Sainz. O fim de semana toda do Hamilton não foi bom, notava-se que ele não tinha velocidade, foi não é? Foi um misto. Ele, nas qualificações, parecia que não tinha velocidade. Sim. A dada altura até quase que vimos dificuldade dele em passar daqui a 1 para aqui a 2. Daqui a 1 para aqui a 2. É isso mesmo. Depois no final até acaba por ter uma posição de arranque à partida razoável. Depois vemos no início da corrida que estava ele parece rápido, ter mais rápido que o próprio Russell. Sainz, mais rápido que o Russell. E depois foi caindo. Mas a verdade é que depois foi caindo, sim. Foi caindo, depois que acaba por cometer aquele erro à entrada da box. Ele próprio diz isso na entrevista final. Não sei se ele também não ficou desconcentrado porque ele acaba por passar o Sainz por fora e depois devolve-lhe a posição. Sim. E depois, se calhar, ali tentou passar o Sainz, que notava-se que o Hamilton estava mais rápido que o Sainz nessa altura. Sim. O Sainz também, se calhar, a poupar pneu no início. Mas mesmo assim, o Sainz conseguiu muito bem defender-se dele e foi-se defendendo naquelas primeiras 3-4 voltas que o Hamilton estava mais rápido. Sim, notou-se. E depois disso, não o estava Hamilton confortável. apagou. Eu acho que ele não estava confortável. E depois disso, o Hamilton apagou. Em todo caso, foi o suficiente. Mas trouxe um quarto lugar, não é? Para ficar à frente de todo o outro pelotão. Do outro pelotão. Depois em quinto lugar ficou Max Verstappen. Não vale a pena continuarmos. Só em relação aqui a, já que falas aqui em quinto lugar do Max, dar aqui só um saltinho ao 7º lugar, porque eu acho que sim, já lá ia, mas sim, falar um bocadinho de Pérez e falar de Pérez é dizer que o Pérez tem um carro de primeiro pelotão, mas luta com o segundo pelotão. Sem dúvida, e é batido pelo segundo pelotão. E é batido pelo Nico A questão Hülkenberg. é mesmo essa. Eu acho que o surreal nem é ele ser batido pelo segundo pelotão. Eu acho que é surreal depois de tudo o que aconteceu com o Max. E ainda ficou à frente dele. É que ele foi à boxe, não foi só trocar de pneus. Ele trocou a asa da frente, trocou os pneus e andou quase uma volta, uma volta inteira. Também demonstra que efetivamente o primeiro pelotão está com uma vantagem grande, relativamente grande para o segundo pelotão. O Pérez, tendo um carro de primeiro pelotão, mas estando a lutar pelo segundo. É isso, nós do Pérez, eu já não sei o que é de me dizer, lá está, não consigo compreender a renovação. Acho que não oferece nada à Red Bull. Eu acredito, por isso... eu sempre fui um fã de Pérez, sabes disso? Sem dúvida. Desde o início que o Pérez
desde a primeira época de Pérez na Fórmula 1 em 2010. O azar dele daquela época na McLaren. Na McLaren. Acho que o Pérez teve uma oportunidade numa equipa de topo tarde demais, porque ele quando foi para a McLaren, a McLaren já não era uma equipa de topo. Não, nesse Ao ano já contrário não. do que possam dizer, já não era uma equipa de topo. E portanto, acho que ele teve uma oportunidade numa equipa de topo tarde demais. Sim. E ainda por cima foi uma oportunidade numa equipa de topo por exclusão de partes. Não havia mais ninguém, então foram buscá-lo a ele e a escolha por lutar por vitórias e tudo não era dele. Portanto, pronto, acho que o Pérez teve essa oportunidade tarde demais. A verdade é que cada dia que passa eu sinto que ele, por uma razão ou por outra, ou porque já não tem rapidez, ou porque o carro não assenta as características dele e ele não consegue moldar o carro, afinar o carro para isso, ou mudar a sua condução para conseguir extrair mais performance do carro, ou seja por que razão for, seja porque não é? já chegou o tempo dele. Exatamente. Seja por que razão for, ele não está bem na Red Bull. Não estou com isto a dizer que ele não tem lugar na Fórmula 1. Se calhar ele até ainda tem velocidade, só não está aí no sítio certo para o fazer. Eu acho que se ele estivesse por no isso é lugar que eu não do Kevin consigo Mag, entender. não sei se não, Por exemplo, estaria num bom... não estaria a fazer boas performances. Exatamente. Portanto, o que eu digo é que não compreendo esta renovação do Pérez. Eu sinto que ele não está bem lá. Não achas? É isso. Até porque, Tu achas, esquecendo isso, até exatamente, esquecendo a parte da Red Bull, eu olho para a Red Bull, foi um piloto sim. durante a sua carreira que nunca teve uma oportunidade numa equipa de topo, mas sempre foi aqui e ali conseguindo extrair um pódio com equipas que não estariam, que aquele lugar não era o lugar deles, e muitos desses pódios não foi por sorte, foi por mérito, foi porque conseguiu fazer uma estratégia diferente. Como dizemos, no puro pace, não é? Exato, ou seja, por alguma razão conseguiu fazer a diferença e conseguiu colocar aquele carro num sítio que não seria dele. Mesmo a primeira temporada dele na Red Bull, eu acho que é uma boa temporada. Acho que ele faz uma boa temporada. Acho que ele faz aqui e ali, principalmente em circuitos citadinos, boas corridas. Mas desde meio da época do ano passado para agora, algo aconteceu. Eu sinceramente acho que algo aconteceu. À semelhança do que aconteceu com Ricardo na McLaren, que um dia mais tarde, acho eu, vamos perceber o que aconteceu, porque alguma coisa teve que acontecer ali. Sim, esse o Ricardo é um nível era diferente. Um piloto diferenciador e agora não é. Exatamente. Portanto, alguma coisa teve que acontecer ali. Aqui é a mesma coisa. Acho que o Pérez, alguma coisa aconteceu para ele estar nesta posição e ter mais 2 anos de contrato, mais 2 anos de massacre para ele, para a Red Bull. Não sei. Há algo estranho aqui eu para acho ele ter que renovado. Ela isso. Eu não entendo. Eu olho para ele e eu não o sinto feliz. Não entendo. Eu não vejo que ele está bem ali. Não entendo da parte dele. Eu não me lembro de ver uma imagem do Pérez a rir-se na box da Red Bull. É isso. E o Pérez era um piloto que se demonstrava sempre contente com estar na Fórmula 1. E nos últimos anos, man, desde que ele, principalmente 2021 e 2022, man, estava na Red Bull, notava-se que ele parece que tinha, não é, tinha feito o seu, tinha concretizado o seu sonho de cheguei ao topo. Exato. Numa equipa de topo. Do topo da Fórmula 1, daquilo que eu mais gosto, cumpri o meu sonho. Ok, que o sonho é sempre ser campeão do mundo, mas eu acho que ele chegou a um ponto que ele percebeu que não o ia ser. E depois de ele perceber isso, conseguiu chegar à Red Bull, conseguiu ganhar corridas e lutar por pódios. E eu notava feliz. Sim. E o ano de 2021, o ele ajudar o Max, notou-se que ele ajudou porque ele queria que o Max ganhasse. Exato. E eu não vejo esse Pérez. Não. E é isso, eu não entendo a renovação mesmo da parte dele. Não. Mas eu, acima de tudo, eu da parte dele ainda dou de barato, porque no fundo, no final das contas, se calhar ele sente que a Red Bull acabou por lhe estragar um bocado a imagem. Este último meio ano na Red Bull acabou por lhe estragar a imagem e ele se calhar pensa, imagem por imagem, mais vale ficar aqui 2 anos e ganhar mais uns trocos. Sim. E quem sabe uma corrida ou outra. Portanto, e quem sabe numa vez ou outra ganhar uma corrida. E portanto, eu da parte dele, embora ele não esteja feliz, eu consigo entender mais ou menos, porque prolonga mais 2 anos a sua retirada, ganha mais uns trocos, porque eles não ganham mal, não é? E aqui ou ali pode ganhar uma corrida.
O que eu não consigo num fim de semana. Mas eu acho que ele era um piloto bastante interessante para uma equipa de baixo médio pelotão para evoluir um carro. Mas se calhar ele sente que já não tem esse lugar disponível. Se calhar. Também. E portanto, eu da parte dele eu entendo. Agora, da parte da Red Bull, não consigo entender. Isto é masoquismo. Ou então Essa ele, foi boa. é verdade, não é? Ou então há ali alguma coisa mais que nós vamos ver mais tarde. Exatamente. Perceber. A verdade é que com isto tudo, Nico Hülkenberg consegue ficar à frente dele. Que corrida. E acho que fez uma corrida espetacular. Que corrida. No meio da corrida ainda meio que se envolveram ali o Magnussen e o Hülkenberg. Sim, para variar. Uma batalhazeta. Mas uma batalha que até acaba por ser interessante. Sim, claro. O Magnussen é um Ocon não tão agressivo. Não tão agressivo, Com mais ou menos. Não tão agressivo com o colega de equipa. Porque se for com outro, cuidado, não sei se não ganha. Exato. Não sei se ganha, sim, mas em relação ao colega de equipa é agressivo, mas pronto. Chega a um ponto, ok, está bem, deixa eu ir. Sim. Mas acho que o Hülkenberg faz uma corrida, faz um fim de semana espetacular. Eu acho que este resultado só mostra se calhar o porquê da Audi ter contratado, ido buscar. não é? Claro. Eu acho que esta ACE está nesta posição, se calhar, pelo Nico Hülkenberg. Eu acho que este carro está também assim pelo Nico Hülkenberg. Nota-se que o Nico Hülkenberg consegue retirar o máximo do carro. Sim. É o que ele está a fazer. Nota-se que o Nico está confortável no carro. É uma pena, efetivamente, o Nico ser um piloto, ter aquele recorde que ninguém quer ter, não é? Sim. Que é mais corridas sem um pódio. Mas eu acho que ele tem esse recorde porque apesar mas é de porque ele é não ter muito conseguido bom. ter um pódio, Mas é porque ele é muito bom também. ele está lá porque ele é bom. Pois, a questão é essa. Eu nunca percebi também porque é que ele teve tantos anos fora da Fórmula 1. Sim, três anos fora da Fórmula 1. E quando disseram que ele ia voltar, vai voltar um que já está reformado e tal, está acabado. Pois, está acabado e hoje é o melhor dos, né, de fora das 4 primeiras equipas. Sim, e foi contratado por um projeto ambicioso. Muito ambicioso, não é? Portanto, acho que essa é uma grande prenda, digamos assim, sem dúvida, para o Hülkenberg do que ele tem feito nos últimos anos. Sim. E a verdade é que ele, desde o primeiro dia que regressou com a AS, foi logo rápido. Parecia que ele não tinha saído da Fórmula 1. Mas isso só mostra, se calhar, o que é que ele manteve sempre ligado. Tem, o que é que ele manteve sempre ligado na altura de Covid. Fez aquelas corridas com a Racing Point e tal. Aliás, acabou por colocar a Racing Point num terceiro lugar em Silverstone. Exatamente. Espetacular. Portanto, pronto, ok. Mas é diferente, não era uma competição seguida. Claro. Ele não fez nenhuma competição seguida depois disso. Mas ele vir e vencer, entre aspas, dentro do seu, né, do seu mundo, eu acho que só prova que o Nico Hülkenberg é mesmo muito bom piloto. E Magnussen, aqui também no 8º lugar, acaba por também faz uma grande corrida, fazer uma boa faz corrida. Uma grande corrida. Um bocado diferente daquilo que nós temos visto. Eu tenho visto um Magnussen que me parece já um bocadinho cansado da Fórmula 1. Da Fórmula 1 do ponto de vista não de conduzir estes carros. Não, o fora Fórmula 1. É o fora Fórmula 1. O trabalhar, o simulador, exato. O testar carro, o preparar a próxima época. Eu acho que ele agora só quer o domingo. Exato. Não é? Exato. Ele só quer o fim de semana. E existe muito mais para além disso atrás na Fórmula 1. O Magnussen já está mais para o lado do Endurance do que aqui. Também. Não porque o Endurance seja menos exigente que isto, porque nós temos visto muita exigência no Endurance e ainda bem que isso tem-nos dado boas corridas. Sem dúvida. Mas são menos corridas e isso permite passar mais tempo com a família, etc. Claro. O fim de semana é mais duro, mas é isso que neste momento o Magnussen quer. O Magnussen só quer fim de semana intenso, mas ter menos corridas ao longo do que andar a viajar sempre de avião e depois estar na fábrica, no simulador, depois eu acho que o Magnussen dessa parte já não está tão afim. Sim. Mas mesmo assim, se ele não está tão afim e faça um 8º lugar, espetacular, acho que é uma grande corrida. Tanto para ele como para a AS, que acaba por fazer aqui um excelente resultado. Eu acho que este resultado aqui leva para casa 12 pontos. Espetacular. 12 pontos, que para o segundo pelotão é uma fatia muito considerável de pontos. Depois no 9º, só para terminar, não é?
conseguimos em nono lugar Daniel Ricciardo, que em condições normais seria o 10º lugar. Exatamente. Daniel Ricciardo aqui com a Vicarba conseguir Ou seja, colocar... um fim de semana passado em que nós até aqui falámos da desilusão de ter sido a Vicarba, eu próprio, Sim. porque trouxeram muitas muitos ilusões upgrades, e não este resultaram. fim de semana parece que já Sim, voltaram e ele acaba um bocadinho a cá corrida em acima, cima não é? do Magnussen. Ou seja, eu acho que a Vicarb neste momento e a Haas estão ali taco a taco na luta ali pelo nono, décimo, ele acaba não é? em cima do Magnussen, e o Pierre Gasly com a Alpine, que tem sido a nossa uma das surpresas. Acaba em cima, não é? Dele. Acaba também em cima dele, mas ele já há algum tempo a conseguir defender do Gasly. Do Gasly. O Ricardo aqui, nós temos vindo a falar dele e que pronto, o Ricardo fez uma corrida... já não é o Ricardo de outros tempos, mas tenho gostado das últimas corridas dele. Sim, também acho que sim. Desde o Canadá para cá, sim. eu tenho gostado das corridas mas dele. eu sinto que ele está mais discreto. Sim. Eu não noto não tem vindo a público fazer tantas declarações. Exatamente. Acho que parece-me que ele está mais focado. Certo. Esqueceu-se da mídia e do Ricardo, das piadas e por aí fora, e conduzir. Eu acho que isto tem feito muito bem ao Ricardo e traz este nono lugar. Mesmo antes do Canadá, já tinha acontecido aqui e ali, e ele estar num fim de semana que até estava bem. Sim, e depois chega ali por outro, o Tsunoda conseguia fazer até o ponto e ele não. Eu lembro-me aqui de nós elogiarmos o Ricardo de estar bem num fim de semana até ao sábado, e depois do sábado para domingo nós elogiarmos o Tsunoda. Ou seja, parece-me que lá está, o Ricardo estava numa fase em que se deixava levar muito pela emoção. Sim. Não é? Eu acho que ultimamente ele tem ficado mais fora das câmaras, fora dos recados. Consegue colocar o carro na Q3. Exatamente, sem dúvida. Ele faz um fim de semana muito, muito bom. Eu acho que sim. Em último caso, deve ser o efeito Villeneuve. Exato, deve ter sido aquela boca do Villeneuve. E em 10º lugar acaba por ficar Pierre Gasly, que em condições normais não teria estava fora dos pontos, não é? Mas a verdade é que faz aqui o ponto, e mais um ponto para a Alpine, que se no início, se durante muitas corridas foi uma... quando é que a Alpine iria conseguir fazer um ponto? Sim, e a piada era, até o Oliver Berman já tem um ponto. Exatamente. E a Alpine não tem nenhum. Agora dizemos ao contrário. É que a Alpine tem feito bastantes pontos. Se calhar nesta corrida até dizemos o contrário. Até se calhar, tendo em conta o que temos visto, ficaram atrás dos Haas e do Vicarbo. Exatamente. Ou seja... nós estávamos a falar bem deles e agora surpreenderam um bocadinho pela negativa. Eu não acho que seja pela negativa, porque eu acho que eles têm, exatamente, são corridas, e eu acho que eles também, nas que fizeram pontos, eles extraíram tudo aquilo que existia, mais e mais alguma coisa. E este fim de semana, se calhar, não é? Mesmo assim, estiveram na luta. O que é bom estavam lá, que eles estiveram na luta. Porque mesmo se, que o Gasly com o Norris ficava fora do ponto, mas está em cima do 10º lugar, entre aspas, né? Do Ricardo. Ou seja, e o Ricardo em cima do Magnussen. É uma luta. Coisa que, por exemplo, em contrapartida, não acontece com, por exemplo, a Aston Martin, que é cada vez a cair mais, cada vez a cair mais, e nós podemos dizer neste momento, eu ainda vou esperar para o próximo fim de semana. São a oitava equipa do Vamos esperar, antes de falar da Aston, e até porque tem uma declaração ainda na corrida passada, sim, em que diz que as próximas corridas, eu acho que falei disto no podcast passado, que é, as próximas corridas é para sofrer. Exatamente. E a nossa volta deveria ser, se tudo correr bem, será a Hungria. Eu acho que eles vão trazer coisas para a semana. É muito estranho nós termos uma equipa que no início da temporada estava sozinha, estava com as outras equipas, estava em cima da Mercedes. A verdade é que essas equipas deram um salto para a frente. As de baixo deram um salto para a frente, e o Aston não ficou numa posição sequer, deu um passo atrás. Exatamente. Mais uma vez, aquilo que aconteceu ano passado com as evoluções está mais uma vez a acontecer. Sim. Que não são evoluções, são... É difícil. Downgrades. Difícil de entender. Mas são exatamente. Difícil de entender o que se passa com a Aston. Vamos esperar até o próximo fim de semana acabar esta triple header, não é? Que assim também. E no próximo fim de semana falamos se calhar, a ver se eles trazem também algumas evoluções que poderão, supostamente. E eles é que é mesmo a corrida de casa, que a fábrica ficou lá. É atravessar a rua. É atravessar literalmente a rua. Portanto, por isso vamos ver, mas efetivamente
e também irei tentar pesquisar um pouquinho mais sobre o que é que se poderá estar a passar com a Aston, e para depois também trazer aqui falarmos um bocadinho mais a fundo sobre o que poderá levar a esta queda abrupta mesmo da Aston. E pronto, e se calhar passávamos para a nossa rubrica habitual. Sim, para terminarmos aqui o podcast, também já falámos de tudo, até também dos pontos que trazemos na rubrica, não é? Já falámos, mas acho que fica sempre interessante aqui trazemos a nossa rubrica habitual, e desta vez, malta, nós acho que em princípio temos os mesmos pontos. Sim, penso que sim também. Queres começar por... Sim, eu começávamos cá pela surpresa. Ok. Eu diria que a surpresa é a Haas. Sem dúvida. Pelos motivos que já falámos. Sem dúvida. Acaba por colocar o carro em sexto e em oitavo. Vamos esquecer o que aconteceu com o Max Verstappen e Lando Norris. Conseguiram colocar o carro em sétimo e nono. Acho... À frente de um Red Bull. À frente de um Red Bull. E não é só isso. E principalmente o Hülkenberg, além de ser à frente de um Red Bull, não teve... É com firmeza. Exato. Não é? Seja, não chegou lá só porque sim. Sim, não com firmeza. Foi no ritmo de corrida, na estratégia de corrida, em tudo. Sim. Não errou. E tranquilo, não houve problemas. Ele não foi atacado. Ninguém ameaçou, digamos assim. Quem o ameaçou foi o colega de equipa. Exato. Ou seja, estamos aqui a falar da Haas, ou ele é líder isolado do segundo pelotão. E isto para uma equipa que nos últimos anos tem penado e penado. Sim. Sem dúvida que muito bom. E outra vez, eu acho que parabéns muito bem, não só aos pilotos, mas Komatsu, acho que está num nível espetacular, porque efetivamente, eu não sei se é ele ou não, mas eu penso que é muito dele, porque desde que ele chegou o carro anda mais, parece que existe por onde evoluir, parece que os engenheiros conseguem trabalhar, e eu acho que acima de tudo, Luís, só para terminar em relação à Haas, eu olho para a box da Haas, que é aquilo que eu não vejo dentro da box do Pérez. Eu vejo harmonia, felicidade no trabalho. Certo, concordo. E isso, quando isso acontece, as coisas correm sempre melhor. Vejo que o Hülkenberg sai do carro, está contente, e quando não está contente ele comunica com a equipa, resolvem o problema, ele volta para o carro no treino e ok, está melhor, estão bem, percebes? Eu acho que isso também é muito mérito do Komatsu. Acho que mudou ali muito... os ares. Concordo contigo. Passando agora para a confirmação, para mim a confirmação é Lando Norris. Sem dúvida. Já o Lando Norris, se pelo sábado, fala tu. Se pelo sábado era a desilusão, porque acho que aquela defesa aquilo é de amador, de sem dúvida, sem dúvida. Eu confesso, malta, deixou a porta aberta, não é? Quando vi aquela ultrapassagem, deitei as mãos à cabeça. Aquela defesa, deitei as mãos à cabeça. Estava mesmo a ver, não é? Porque aquilo é e depois por dentro. Ele deixa-lhe a porta toda aberta. Estava aquele na reta, depois por dentro e depois abre-lhe a porta. É surreal. Olha, queres passar, passa. Exato. E pronto, eu acho que aí ele teve muito mal. E ele percebeu isso. Ele percebeu isso no final. Sim, também acho que sim. Que hoje mostrou isso. Ele hoje mostrou isso. Até porque depois na sprint acaba por perder, não só para ele, para o Piastri, não é? Claro. E depois foi por isso que nunca mais conseguiu lutar pela vitória da sprint. E aqui eu acho que ele percebeu isso, e quando chegou à altura de passar, quis passar e tentou fazer as manobras de ultrapassagem para tal. Mas acaba por ser a confirmação, porque acho que aquilo que eu fui criticando do Norris ao longo do tempo, que é a sua falta Criticamos. Exato. Aqui já está. Sim, a sua falta de agressividade. De combatividade. Eu até nem digo agressividade, digo combatividade. Sim, ou seja, atacar. Estás ali, tens que atacar. Ou às vezes tens que defender um bocadinho mais forte. Ou tentar provocar o erro. Aquilo que o Max tem de mais. O Norris, se calhar, parecia ter de menos. E aqui, eu acho que hoje não. Hoje foi a primeira vez que eu vi o Lando a ter mais agressividade. Foi a primeira vez que eu vi o Lando a atacar um piloto. Exato. Sentir-se que eu tenho o carro mais rápido, eu vou-te ultrapassar. Exato. Não é? E ir para cima dele sem medo. Exato. E por isso é a minha confirmação. E se o Norris conseguir continuar com esta evolução e tiver carro para tal, cuidado com o Norris. Pois, cuidado com o Norris, mas também se ficar de fora... Eu acho que esse é que é o problema neste momento, não é? São outros. Mas sim, eu só estou aqui porque isto é um bocadinho para ligar com a desilusão. Seguinte, que é a desilusão, não sei se queres dizer. Posso dizer, a nossa desilusão, malta, é o Max.
por tudo aquilo que já tem que ser. falámos, por ser tricampeão do mundo, pelo tipo de atitude que tem mesmo. E não é só deste fim de semana. Atenção, Sim, sim, malta. lá está, é aquilo o que eu facto de disse, ser Luís. Estamos cansados um pouquinho. Sim. Acho que é um bocadinho por aí. E a nossa decisão E já ao não há Max por formas isso. de desculpar. É isso, é que já são muitas. Não há É formas de impossível. desculpar Ou já. seja, lá está. Eu Estamos acho. cansados e tristes Sim. porque. E também lá está. Eu acho que nós sentimos que, ok, o Max se calhar está um bocadinho diferente. Não. O Max continua a ser o Max. Exato. Infelizmente. É assim, eu não sei se ele um dia vai aprender, mas opá, ele se ouvir este podcast, que nunca vai acontecer, e se Nunca vai ouvir, ele acontecer. não vai entender. Mas tem pessoas muito próximas deles que Sim, dele que entendem. não sei se irá resolver alguma coisa ou o Norris ser assim tão agressivo quanto ele. Será que se continuarmos a ter, não sei se isso poderia resolver um problema Em 2019 Não sei. e também em 2022, quando houve algumas batalhas entre Verstappen e Leclerc, Sim. e o Leclerc a dada altura, em 2019 também 2019. disse: se ele pode ser assim agressivo, então eu também vou poder E foi o que ser. aconteceu. E foi, não adiantou de nada. Pois, é isso. Não sei. Portanto, eu acho que o Max, enquanto não for severamente penalizado, e quando digo severamente penalizado é que isso realmente lhe faça moça. Por exemplo, aqui não lhe fez moça nenhuma. Ele levou os 10 segundos Claro que não. de penalização. Amanhã já nem se lembra. Claro. Porque ele ficou no lugar que queria ficar normalmente, mesmo que não fosse penalizado, depois do incidente, como é óbvio. Sim. Portanto, para ele não lhe faz diferença nenhuma. Se fosse bem penalizado, se fosse uma desqualificação, se fosse uns 20 ou 30 segundos de penalização, se fosse lugares na grelha na corrida seguinte, isso se calhar fazia moça. Assim não faz, Não sei. não faz moça. Sinceramente, neste momento posso dizer que acho que ele não. Nunca vai mudar. Acho que não. Mas não Isso é sei, pena, vamos ver. porque senão vamos passar aqui anos muito complicados. Vai depender se ele tem um carro dominador ou não. Sim, mas Dominador não, se vai se ter não um tiver carro, para para lutar por vitórias, para vai lutar por acontecer isto vida. pelo 5º ou 6º ou 7º ou 8º lugar. E não é bonito na mesma. Sim, mas eu acho que aí nessa situação ele não vai fazer isso porque. Antes fazia. Não, mas eu acho que se acontecer várias vezes a equipa começa, olha, ou paras ou então vais são embora menos pontos, porque são menos pontos e eu preciso que tu faças pontos porque senão não há dinheiro Exato. para te pagar e para fazer um carro. É que para já a coisa vai andando bem. Pois. Se para o ano não, mas As se para 26? 2026 o carro não for tão bom quanto isso, o Pérez não é o que é. Percebes? É nesse O sentido. Max não pontuar, É isso, percebes? a Red Bull não pontua. A questão é essa. Não sei. Mas isso são muitos ses. Não Exato. vamos pensar nisso agora. Vamos pensar Agora que vamos pensar em Silverstone já para a E- semana. vai ser sem dúvida uma grande luta. Esperemos que seja outra vez entre o Max e o Norris no limite, dentro das regras, que é isso que Pudermos nós incluir queremos. mais alguém no meio, Isso era da bom. Ferrari Não ou da acredito. Mercedes, melhor Mas ainda. neste Acho momento, difícil, mas acho que vamos ter um fim de semana espetacular. O Norris vai querer ganhar em casa, porque Sim. acho que é a primeira vez que o Norris sente que tem um carro para ganhar em casa. E eu acho que quer vingar-se, entre aspas, deste fim de semana. E vai estar eu acho que vai estar de facas nos dentes. Vai ser um grande fim de semana de corridas. Também acho que sim. E acho que vamos ter grandes lutas. E esperemos que será sem esse tipo de incidentes. Que isso que nós queremos é a luta, mas até a um certo limite. Malta, nós estaremos então de regresso para a semana para analisar o Grande Prémio da Grã-Bretanha, que ocorre então em Silverstone. E por isso é já um instantinho, malta. Nós para a semana estamos já de volta. Uma boa semana. Boa semana, malta.